Alguém comenta que não esperava que as coisas acabassem daquele jeito ao usar magia naquele lugar. A cena mostra um motel de beira de estrada. A pessoa diz que não teve escolha, ou fazia aquilo, ou se juntava a agir. Um homem pálido, de rosto magro, pergunta a uma mulher se há alguma novidade. Ela dá de ombros e responde que sua ala ainda está ativa, explicando que, se alguém entrasse no motel, ela saberia imediatamente. Ela é interrompida quando um portal roxo se abre de repente. Uma energia violeta intensa começa a se formar. Um disparo ecoa, atingindo a mulher que falava, deixando todos ao redor confusos e apavorados com a cena. A energia permanece no local. Tentando entender o que aconteceu, o homem pálido observa o corpo caído junto dos outros presentes. Em seguida, ele grita, perguntando o que está acontecendo, enquanto o homem ao seu lado, igualmente assustado, diz que também não faz ideia. Um homem de postura rebelde surge armado, declarando ser inimigo dos magos mais poderosos. Ele avisa que está adiantado em relação ao cronograma e sugere que comecem tudo desde o início. Em outro lugar, um homem está sentado com o pulso algemado a uma mesa, sendo observado por outro sujeito de roupas informais, com aparência de agente, também algemado. Ao fundo, uma música toca. O homem detido diz que não faz ideia do que aquelas pessoas querem com ele. Sem entender nada, o jovem pergunta o que está acontecendo ali, enquanto o outro permanece sentado à sua frente. Com um símbolo visível no pulso, ele se apresenta como agente da Guilda de Regulação Arcana e afirma que o rapaz é suspeito de um ataque ocorrido no Centro Fitness Shahri. O detido questiona se aquilo é algum tipo de piada. Ele escuta que não há brincadeira alguma envolvida. Dizem que um filho do dragão está à solta e que ele era a única pessoa consciente encontrada no local. Em seguida, o agente revela que a magia é real e que, querendo ou não, o jovem é um mago. A revelação o deixa em choque, e então o agente sugere que voltem ao começo dos acontecimentos. Callum Wells conta que estava no funeral de sua mãe quando, por algum motivo, havia um homem com uma aura estranha presente ali. Ele acrescenta que já havia visto pessoas com aquela presença de outro mundo antes, embora fosse algo invisível para todos, exceto para ele. Nesse momento, sente uma pontada forte na cabeça e se pergunta se não passa de mais uma dor de cabeça. O homem de aura azul se afasta, caminhando entre os presentes, e pensa, ao som da música, que já havia visto alguns casos assim. Mas, ao entrar na academia de seu bairro, ele se lembra de que aquilo não era raro o bastante para ser descartado como simples imaginação. Ele percebe que o dono daquele estabelecimento também era uma dessas pessoas. O sujeito acena para Callum Wells e comenta que não o via há algum tempo. Ao lado dele, um dragão envolto por uma aura vermelha repete os mesmos gestos. Vendo a mão do homem e a do dragão quase como se fossem uma só, Callum tenta ignorar o que está enxergando quando ambos apertam as mãos. Para ele, o Sr. Shahri era uma boa pessoa, apesar das garras, e ele passava bastante tempo em sua academia. Colocando a pata em seu ombro, o dragão pede que o rapaz faça um favor. Piscando um olho, ao som da música, ele aponta para uma mulher e pede que a ajude, já que ela é nova na academia. Sorrindo, o jovem diz que não se importa em ajudar. O Sr. Shahri não era humano, mas era gentil, e desde a morte da esposa tentava arranjar alguém para ele. Então, Callum se aproxima e cumprimenta a garota. O dono comenta que ela talvez precise de ajuda, e o jovem concorda, pensando no quanto gosta de estar ali. Um pouco envergonhada, a garota responde que sim, mas de repente começa a gaguejar, deixando Callum confuso. Marie cai no chão, e ele corre até ela gritando seu nome. 3 homens armados invadem a academia, e o jovem se pergunta se aquilo é algum tipo de assalto. Em meio à fumaça, o Sr. Shahri grita para que ele se abaixe. Com a mão na cabeça, Callum se agacha, protegendo Marie, que está desacordada no chão. Os 3 atiram sem parar contra Shahri. Os olhos dele ficam completamente vermelhos, liberando feixes de energia, enquanto fumaça sai de sua boca. Então, o dragão solta um rugido ensurdecedor. Inspirando profundamente ao som da música, começa a formar uma bola de fogo em sua garganta. Logo depois, ele lança um ataque de fogo contra os homens. Callum tenta entender o que está acontecendo em meio à fumaça e às chamas. De repente, sente uma dor aguda na cabeça. Observando o cenário em chamas e o filho do dragão lutando, ele se esforça para não perder a consciência. O fogo se espalha e consome todo o lugar enquanto ele cai no chão. Colocando a mão sobre o rosto, percebe que desmaiou,
Entre a fumaça, Marie está caída no chão, e Callum percebe a gravidade do estado dela. Ele a coloca nos ombros e começa a carregá-la para fora dali. Um cabo do sistema elétrico da academia se rompe e cai sobre ele, causando um choque elétrico. Mesmo assim, com dificuldade, ele ainda consegue se mover. Agora envolto por uma aura roxa, o jovem afirma que não pode abandonar a garota. Há fogo e fumaça por toda parte, e ele sabe que precisa sair dali. Ele grita, e a fumaça o obriga a fechar os olhos. Callum Wells perde as forças e cai de joelhos no chão, com os braços de Marie ainda ao redor de seu pescoço. Reunindo tudo o que lhe resta de energia, ele se levanta e diz a si mesmo que precisa sobreviver. A energia violeta se intensifica. Surpreso, ele percebe que agora está do lado de fora da academia, tendo se teleportado através de algum tipo de portal. Ao apoiar a mão no concreto da rua, tenta entender o que acabou de acontecer, quando alguém se aproxima por trás e pergunta o que ele está fazendo. O homem pede que ele espere ali e estala os dedos, e o jovem percebe que se trata da mesma pessoa de antes. Em seguida, o sujeito de terno lança um poder sobre a academia em chamas. Perplexo, Callum tenta compreender tudo o que acontece diante de seus olhos. O estranho ajusta a gravata e suspira, como se aquilo não tivesse exigido esforço algum. Então ele se vira para o jovem, que começa a se levantar, e pergunta o que ele é. Callum ignora a pergunta e rebate, querendo saber que loucura foi aquela. O homem fica sério. Percebendo algo, toca o ouvido e alerta sobre o incêndio na Academia Shahi, mencionando que há uma testemunha e uma vítima no local. Com um símbolo visível no pulso, agora se dirigindo diretamente a Callum, o homem pergunta qual é a classificação dele. Confuso, o jovem questiona do que ele está falando e afirma que não dirá nada até que expliquem o que realmente está acontecendo ali, para a frustração do agente. O homem de azul, então, algema rapidamente o jovem, deixando Callum chocado. Nesse instante, ele percebe que sua dor de cabeça havia desaparecido como por magia. Em seguida, o homem de terno o puxa à força, enquanto ele grita e pergunta o que estão fazendo. Na GR, 2 homens observam o holograma do detido. Um deles alerta o outro, dizendo que ele pode se dar mal por ter usado um bloqueador mágico daquela forma. O homem de óculos demonstra surpresa ao notar que o prisioneiro ainda está consciente. Quase não percebi, e parece que até fez bem a ele. Responde o estranho, enquanto observa a imagem do jovem no holograma. O colega pergunta se ele tem certeza de que o rapaz não é um mundano. Então, ele reflete sobre os acontecimentos, dizendo que o sistema deveria ter nocauteado qualquer pessoa comum na área. Mas que o jovem não apenas permaneceu acordado, como ainda usou algum tipo de magia para evacuar a outra vítima. O homem de terno e óculos acha estranho que um usuário de magia de 30 anos ainda não esteja registrado, enquanto o outro comenta que apenas o trouxe para lá sem resolver o mistério. Mais tarde, na sala de interrogatório, o mesmo homem de óculos afirma que Callum Wells não é mais um suspeito e que podem avançar para o próximo assunto. Ao som de música, ele explica que agora precisam registrá-lo e submetê-lo a testes para identificar seu tipo de magia e entender como ele funciona. Intrigado, o jovem não compreende e pergunta do que ele está falando. Todo mago serve à guilda de regulação arcana, diz o homem, enquanto imagens de magos com auras de cores diferentes surgem diante deles. Normalmente, alguém começa ainda jovem, mas Callum iniciou tarde demais. O rapaz rebate dizendo que trabalha como arquiteto e tem clientes. O agente responde que, quando terminar o período de serviço, ele terá habilidades suficientes para conseguir um emprego melhor, deixando claro que Callum não tem muita escolha. O prisioneiro questiona se não pode simplesmente ignorar tudo aquilo. Com uma expressão séria, o homem diz que desertores são caçados pela guilda e depois executados. Ele completa a frase enquanto imagens de chamas dominam a cena. Os olhos do jovem se arregalam, visivelmente abalados pelo que escuta. Eles não podem permitir que criminosos causem problemas agora. Treinamento obrigatório e uma seleção. Callum se vê diante de várias pessoas e questiona tudo aquilo. Aquilo parecia uma tirania cuja existência ele nem imaginava. Pensa, sentindo a raiva crescer e o suor escorrer, como se o próprio corpo reagisse ao peso da situação. Agora eles querem controlar minha vida. Ele reflete enquanto encara o grupo que o observa. A guilda quer que todos sirvam ou morram. Mas eu não vou aceitar isso, ele pensa, cerrando o punho, com uma pulseira visível em seu braço. O homem de terno e óculos pergunta se o outro está pronto para o teste. Confuso,
Callum franze a testa e pergunta o que exatamente isso significa. Ele escuta que aquela câmara protegida irá saturá-lo com mana. Callum observa inscrições brilhantes e desconhecidas no teto acima de si. O resultado revelará o tipo de magia, enquanto o teto da cápsula começa a liberar uma energia azul. O jovem pergunta quanto tempo aquilo vai levar. Apenas alguns segundos, mais ou menos, responde o homem, surpreso com a pergunta. O protagonista afirma que não sente nada. No instante seguinte, uma dor absurda explode em sua cabeça e o derruba imediatamente. Ele grita que algo está errado e implora para que parem o teste. Enquanto o homem de terno, cercado por outras pessoas, diz que está quase no fim. Gritando de dor, Callum acredita que vai morrer, segurando a cabeça com desespero. Algum tempo parece ter passado e, ao abrir os olhos, ele vê o homem de terno de braços cruzados perguntando se ele voltou. Aliviado, ao perceber que sim, o protagonista se senta e pergunta se aquilo foi normal. O outro responde que suspeita que seja apenas uma consequência de testar alguém da idade dele. Mesmo assim, enquanto você estava desacordado, avançamos e colocamos sua marca de mago completa. Eles me tatuaram enquanto eu estava inconsciente. Ele pensa ao observar o símbolo marcado em seu pulso. Incomodado, encara o próprio braço e conclui que aquelas pessoas não se importam nem um pouco com liberdade. O agente explica que magos espaciais são raros, que ele precisará de um tutor e que isso contará como tempo de serviço. Que golpe, ele reflete, lançando um olhar irritado. Callum pergunta se existe alguma chance de voltar para casa e resolver as coisas antes de ser levado de vez. Ao se levantar da cama do hospital, o agente responde que alguém pode acompanhá-lo. Ele será seu oficial esta semana, ou até que esteja integrado, diz, enquanto outro homem observa o celular de forma entediada. Prazer em conhecê-lo, diz o protagonista, sendo completamente ignorado pelo agente, que mantém os olhos grudados na tela. Irritado por ser deixado no vácuo, Callum fecha a cara. No carro, a caminho de outro local, ele pergunta o que um mago espacial faz para ser recrutado. O agente explica que espaço não tem um ataque direto, então o trabalho envolve transporte e basicamente carregar coisas. O jovem então pergunta qual é a função do agente. Sim responde que é um piromante, por isso o colocam na linha de frente, mas que também faz um pouco de trabalho armado. Callum duvida, achando que o outro parece mais um garoto mimado. Ele pergunta contra o que a guilda luta, e ouve que alguns caçam magos rebeldes na Terra, enquanto outros combatem na linha de frente dos 6 mundos de portais. O agente explica tudo enquanto mexe no celular. Callum Wells pergunta o que são esses mundos de portais, e ele responde que são semiplanos entre a Terra e o multiverso. Esses semiplanos fornecem mana ao planeta, e a GRE os protege. Cada mundo corresponde a um tipo de ser sobrenatural. Vampiros, metamorfos, fadas, linhagens dracônicas e monstros marinhos. Quando Callum pergunta sobre o sexto mundo, o homem responde de forma vaga. O protagonista o encara em silêncio, sem acreditar nem por um segundo. Algum tempo depois, o carro estaciona diante de um prédio. Em um escritório, Sin entrega um notebook ao novato surpreso e diz para ele procurar ali suas primeiras informações. Amanhã vou levá-lo de volta ao quartel-general do leste, diz, enquanto Callum segura o aparelho. O agente então avisa que ele deve se preparar, caminhando em direção à porta. No material, o jovem lê que a energia mágica se divide em 2 categorias. Mana. Ele se concentra, tentando entender a diferença entre elas. Mana é como uma atmosfera mágica ambiente, da qual os magos podem extrair poder. Já a mana de um mago é algo próprio, capaz de assumir aspectos únicos e específicos. Como o talento espacial que eu possuo, ele reflete, atento às informações. Quero aprender tudo, mas aqui só tem o básico, pensa, recostando-se na cadeira. Comecei em desvantagem, já que a maioria das crianças mago aprende isso ainda no jardim de infância. Melhor começar com algo simples, conclui, voltando à postura normal. Isso deve ser fácil, observa, olhando para o lápis mecânico sobre a mesa. Callum segura o antebraço e estende a mão aberta em direção ao objeto, tentando canalizar energia mágica. Concentre-se. O homem direciona sua energia para o lápis. Uma energia azul se projeta de sua mão até a lapiseira, que começa a se mover rapidamente sobre a mesa ao som da música. Empurra, ele exclama, ainda concentrado, e o objeto é lançado com força, deixando um rastro azul vibrante que corta o ar. Após ser arremessado, o lápis atravessa o teto e fica cravado nele. Funcionou!
pensa o protagonista, comemorando discretamente, com um orgulho visível. É basicamente uma magia de força bruta, já que estou usando mana ambiente em vez da minha energia inata. Mas funcionou, ele reflete, apoiando a mão no queixo. Ser a peça descartável da GRE talvez não fosse tão ruim se isso me desse uma desculpa para treinar. E eu preciso entender no que estou me metendo. Ele pensa enquanto encara o pulso tatuado. A Guilda de Regulação Arcana, a organização secreta dos mais poderosos, agora fazia parte de sua realidade. Um grupo assim certamente guarda muitos segredos obscuros. Vasculhando o notebook, ele conclui que não vai se tornar apenas mais uma engrenagem da máquina deles. Callum percebe que Sin omitiu uma informação crucial sobre o recrutamento. Mais da metade dos recrutas da GR sofre baixas, principalmente por crimes em combate ou contato com semiplanos. A taxa de mortalidade e suas causas parecem propositalmente escondidas. É um segredo aberto que tudo aquilo é político. Quase todas as mortes envolvem magos sem vínculos familiares ou alianças com guildas. Se os arquimagos da GRE vivem por centenas de anos, então existe um jogo muito maior acontecendo. Não é surpresa que estejam garantindo que todos vivam sob seu controle, ou não vivam. Callum entende. Droga! Eles provavelmente concentraram tanto poder que nem precisam agir diretamente. O sistema faz o trabalho sujo por eles. A burocracia garante que tudo continue funcionando do jeito que os poderosos querem. Mas que se dane tudo isso, ele pensa ao fechar o notebook. A GR pode manter o resto do mundo sob suas rédeas. Prontos para servir, ele reflete, enquanto Sin ronca pesadamente no sofá. Mas Callum Wells prefere morrer a abrir mão da própria liberdade. Ele conclui isso ao se levantar da cadeira. Se eles querem um mago rebelde, então vão ter um. Se eu vou desaparecer, preciso fazer isso com cuidado. Ao pegar uma grande quantidade de dinheiro de um cofre, ele pensa que qualquer erro pode colocar a guilda inteira em seu encalço. Fecha o zíper da bolsa cheia de dinheiro. Em seguida, abre a janela com a bolsa jogada sobre o ombro. O tênis de Callum faz barulho ao tocar o chão. Sin desperta com o som. O novo mago percebe o deslize e torce para não ter sido notado. No entanto, o agente abre a porta com violência. O quarto já está vazio, deixando-o furioso. Fugir sob a minha vigilância, ele resmunga, passando a mão pela cabeça, enquanto uma aura verde se forma ao seu redor. Então vamos ver até onde ele consegue correr, diz, com a energia aumentando. Preciso sair daqui, pensa o protagonista rebelde enquanto avança com dificuldade entre as pessoas na rua. Ele tinha alguns minutos de vantagem sobre o agente Sin, mas não fazia ideia do quão rápido ele poderia ser. Ofegante lembra do que o agente havia dito, que era um piromante e também um aeromante. Sin cerra o punho com raiva, liberando energia verde. No pior dos cenários, ele pode voar como um jato, pensa Callum, ao ver o agente levitar, envolto por energia, concentrada no punho fechado. Como um raio verde, Sin dispara em direção ao céu. Droga, não tem como escapar se for assim. Callum pensa, nervoso. Aquele idiota. É melhor ter uma boa desculpa. Ou acabou de desafiar a GR como inimigo. Sin reflete enquanto corta o ar atrás do fugitivo. Como um mago rebelde, Callum agora estaria na mira dos agentes mais fortes e perigosos da guilda. Sin conclui, com a raiva estampada no rosto, refletindo sobre o nível da ameaça. Ele sabe que existem agentes ainda mais poderosos do que ele. Flutuando acima da multidão, pensa se deveria alertar alguém, especialmente o agente Taryn, caso o fugitivo esteja realmente tentando escapar, mas recua diante da ideia, tomado pela fúria. Ele precisa proteger sua reputação e não pode permitir que descubram seu erro. Com isso em mente, acelera sozinho em direção à multidão, decidido a resolver tudo por conta própria. Como um relâmpago verde, Sin alcança Callum com facilidade em meio às pessoas. De repente, Callum sente a presença do agente ao seu lado e congela. "Eu te encontrei", diz Sin, com um olhar sombrio. Surpreso e furioso, o protagonista encara o agente. Ele se choca com a velocidade com que foi alcançado, mas não desiste e corre na direção oposta, mesmo sabendo que não pode escapar dele. Enquanto corre, escuta a voz cortante dizendo que ele é apenas um fraco que passou despercebido pelas falhas do sistema. As pessoas notam a agitação no ar, confusas, achando que é apenas uma mudança no clima. O rebelde percebe que ninguém o enxerga. Durante a perseguição, ele passa a poucos centímetros das pessoas, mas ninguém reage. Todos são cegos à sua magia.
Callum pensou que a multidão limitaria os poderes de Sim, mas logo percebe que precisará de outra forma de fuga. Observa seu reflexo na vitrine de uma loja, então repara em um casaco exposto e elabora um plano. Levantando voo e liberando poder, Sim se pergunta para onde aquele idiota poderia ter ido. E, mais uma vez, avista o fugitivo. Peguei ele, afirma, estendendo a mão em direção a Callum Wells. Sim apoia a mão em seu ombro e pergunta como pode ajudar, surpreendendo completamente o protagonista. Em seguida, o agente se vira enquanto o outro o observa com tensão. Então, seus olhos se arregalam em choque. Ao som da música, no chão, a mochila que Callum carregava permanece sozinha, deixando-o atônito. Rangendo os dentes, Sim abre a bolsa. Dentro, encontra apenas roupas. Callum havia desaparecido, deixando o agente sozinho no meio da multidão. Maldito rato! Ele rosna, cerrando o punho, envolto em energia. Com outra mochila e disfarçado usando o casaco da vitrine, o jovem acena para um táxi. De rosto coberto, pede ao motorista que o leve até as fazendas Wesley. Abaixando o tecido que cobre o rosto, acrescenta que siga pelas estradas secundárias. Aviões comerciais seriam fáceis de rastrear, então ele faz um acordo com um piloto agrícola. Dentro da pequena aeronave, ele sabe que a viagem não será rápida, mas ao amanhecer estará no meio do nada. Ao se despedir do piloto, tem consciência de que as roupas novas ajudam, mas não o esconderão por muito tempo. Diante do espelho, com uma caixa de tinta nas mãos, ele entende que precisa mudar a aparência para não ser reconhecido. Então começa a cortar o cabelo castanho. Mechas caem sobre a pia do banheiro. Após a transformação, encara o reflexo e decide que vai de preto mesmo. Depois disso, vem a parte burocrática. Magos precisam de documentos mundanos, e uma casa de penhores mágica provavelmente daria conta disso. Ele abre a porta. O atendente é um ser verde, com presas inferiores grandes e orelhas pontudas. Ao som da música, pergunta como pode ajudar. Callum diz à criatura de avental que precisa de uma identidade comum. 2000. O orc responde de forma direta, estendendo a mão enquanto segura um caderno. O homem fecha o acordo. O rebelde observa seu novo documento de identidade, agora com o nome Chase Hall. Isso vai funcionar, pensa, sorrindo para o Shrek. Fiquei fora do radar da GRE por 30 anos, e farei isso de novo se esse for o preço da minha liberdade, reflete enquanto caminha sozinho. Em outra sala, o agente de óculos pergunta como Callum conseguiu escapar sem ativar as barreiras. Enquanto o homem de chapéu encara a porta, Sim tenta se justificar, dizendo que apenas selou as entradas, já que ficariam ali só por uma noite, e não imaginou que ele pularia pela janela. O agente de chapéu comenta que não detecta nenhum resíduo mágico e que parece ter sido apenas uma fuga comum, o que deixa o homem de óculos furioso. Passando a mão na cabeça, frustrado, ele diz que a arquimaga Duval não vai aceitar isso, já que o treinamento estava marcado para começar no dia seguinte. Observando a cena, o homem de chapéu comenta que, se o garoto soubesse disso, não o culparia por fugir. Irritado, o homem de óculos diz que fica feliz que John tenha senso de humor e que certamente não se importará em ser ele a informar Duval. John aponta para si mesmo, visivelmente nervoso, perguntando se será ele. Uma voz furiosa ecoa do lado de fora de uma mansão, incrédula com o que acabou de ouvir. Ele tenta avisar que todos estão procurando por Callum. Enquanto a arquimaga, tomada pela fúria, aperta o pescoço dele com magia, tentando puxar suas mãos para o próprio pescoço, ele grita que até vampiros e metamorfos já foram alertados, embora ela conheça bem a natureza deles. Furiosa, ela o encara, curiosa para ouvir o que ele ainda diria. Tremendo, John conclui que aprender magia espacial sem ajuda é extremamente difícil e que talvez Callum tenha escolhido levar uma vida mundana comum. A arquimaga repete as palavras dele com desprezo. Ela afirma que ninguém simplesmente decide parar de usar magia, que ele não é um mundano, mas um mago rebelde, e o arremessa ao chão. Claro, arquimaga, ele responde, caído no chão, prometendo continuar a busca. Então rezo para que você o encontre, agente John, diz Duval, aproximando-se. Ou terei que usar meus próprios recursos, caso esse Callum Wells realmente tenha decidido se rebelar. Duval conclui afirmando que, se for esse o caso, Callum Wells deve ser capturado e executado de uma vez por todas. Um carro está estacionado diante de uma pequena casa no meio oeste, onde duas pessoas aguardam à porta. Uma mulher loira pergunta ao xerife se aquele era o homem,
Eles questionam se ele veio por causa da propriedade. Enquanto ele sai do carro, Callum pergunta se eles são os donos. Pertence à minha filha, Jessica, responde o homem, apontando para a jovem, que sorri e acena. Em seguida, ele se apresenta como Arthur Langley, Chase Hall. O fugitivo se apresenta usando seu novo nome. Arthur Langley o encara por alguns segundos. Então, eles apertam as mãos. Na cozinha, o homem mais velho pergunta se ele tem interesse na propriedade. O protagonista comenta que o lugar é tranquilo e silencioso. Talvez reformá-lo o mantenha ocupado. Jessica observa que ele parece jovem demais para estar aposentado. Callum sorri e responde que não está aposentado, apenas fazendo uma pausa por motivos de saúde. O xerife Arthur Langley cruza os braços enquanto a filha comenta que tenta vender a propriedade há um tempo, mas não há muitos compradores naquela região. Melhor para mim, afirma o fugitivo. No dia seguinte, encarando a bolsa de dinheiro, ele calcula que tem cerca de 2 anos de despesas garantidas depois de pagar pela casa. Mas não posso me preocupar com isso agora. O objetivo imediato é aprender tudo o que eu puder sobre magia, reflete o rebelde. Se eu não dominar isso, é só questão de tempo até a GR me encontrar. Ele imagina assim se aproximando. Todas as leituras indicam que magos espaciais são limitados a portais e pequenos encantamentos. Callum observa a tela do computador com suas pesquisas. Cruzando as mãos diante do rosto, ele reflete que, por mais inacreditável que pareça, é praticamente impossível aprender magia espacial sem passar pela Arquimaga, já que ela é a única autoridade no assunto. Isso só mostra o quão monolítica é a GR. A primeira vez que ele criou um portal foi por acidente. Ele pensa, encarando um campo aberto. Ele se lembra do momento em que puxou Marie para fora do fogo através de um portal, movido apenas por um desejo instintivo do subconsciente. Ao som da música, o jovem então concentra a magia na mão, tentando criar um portal de forma intencional. No chão, um portal se abre, envolto por sua energia roxa. Callum Wells arregala os olhos ao perceber que funcionou. E lá vamos nós, pensa o protagonista. Ele dá um passo em direção ao portal. Finalmente, atravessa a passagem que acabou de criar e surge em outro ponto do mesmo campo, sentindo um orgulho genuíno. O rebelde comemora em silêncio, encarando o próprio punho cerrado. Ele entende que a distância ainda é limitada, mas para uma primeira tentativa, não foi nada mal. Com a mão no queixo, começa a imaginar o que mais pode fazer funcionar. É segunda-feira, e Callum Wells toma um banho quente, envolto em vapor. Ao pegar o shampoo, percebe surpreso que o frasco está vazio. Em seguida, um pequeno portal se abre no compartimento onde ficam outros produtos. Ele atravessa a mão pelo portal e começa a tatear até encontrar o shampoo. Sorrindo, orgulhoso de si mesmo, consegue puxar o frasco usando apenas a magia. Na quarta-feira, Callum tenta formar uma esfera espacial, comentando consigo mesmo que esse é um dos primeiros exercícios que um mago aprende. Uma esfera espacial pode não ter poder ofensivo, mas seria mentira dizer que não é incrível. Ele pensa com um sorriso. A sexta-feira chega, e o rebelde conclui que tudo indica que telecinese pertence ao domínio dos magos de força, e ele não é um deles. Ainda assim, segura uma esfera roxa na mão. Uma pedra com energia amarela representa a telecinese, enquanto outra, com energia roxa em espiral, representa a gravinésia. Ele reflete, anulando o peso do objeto. Com a esfera repousando na palma aberta, ele faz pequenas pedras levitarem, acreditando que aquele seja um método pouco convencional. Mas, sem educação formal, aquilo terá que servir. Ele finaliza lançando as pedras envoltas em energia, disparando o ataque contra uma árvore. No domingo de manhã, o protagonista aparece sentado ao ar livre, meditando. Tentando sentir a mana ao seu redor, ele se concentra, respira fundo, de olhos fechados, percebendo a energia fluir. Consigo enxergar mesmo de olhos fechados. Ele percebe, visualizando a casa. Ele passa a ver as cortinas no interior da casa e nota que consegue atravessar objetos com a visão se forçar um pouco mais. Refletindo sobre o alcance ainda limitado, Callum enxerga Jessica caminhando pela casa. Ele se assusta, abrindo os olhos de repente. Senhor Hall, Jessica chama, procurando pelo jovem. Ele acena para ela, sorrindo, e pergunta o que a trouxe até ali. Ela explica que as crianças estão voltando às aulas e que algumas podem acabar aparecendo no quintal, mesmo tendo sido avisadas para não fazer isso. O protagonista ri e diz que não tem problema algum,
comentando que ainda nem começou a limpar as partes do terreno tomadas por mato. Não se preocupe com isso. As crianças da região se dão bem ao ar livre, ele diz sorrindo. Jéssica comenta que estava passando por perto e resolveu dar uma passada. Despede-se com um aviso para ele não desaparecer. Callum acena de volta, de forma meio constrangida. Assim que ela se afasta, o pânico toma conta dele. Será que ela viu alguma coisa? Ele olha ao redor e pensa nas horas que passou lançando magia em todas as direções, deixando marcas roxas visíveis. Preciso aprender a suprimir resíduos mágicos. Ele pensa enquanto se afasta apressado, nervoso e suando. Se alguém sentir isso no meu terreno, meu disfarce acaba na hora. Em uma grande sala, uma mulher de jaleco mostra uma prancheta a um homem, que questiona de que solicitação se trata. Ela explica que o exame padrão confirmou que o sujeito nunca havia usado magia antes, mas que algumas anomalias foram detectadas. Folheando o relatório, o agente de óculos pede que ela continue. Ela então explica que só percebeu algo estranho ao substituir o suprimento de mana. O bloqueador se dissolveu após centenas de unidades de mana, mas o substituto permaneceu contendo apenas 3. Enquanto examina o bloqueador, ela explica que foi constatado que ele absorveu, de alguma forma, 97 unidades de mana. O homem pergunta o que isso significa. Ela responde que é muito mais do que um mago iniciante comum deveria possuir. Completa dizendo que, se ele nunca usou magia, sua reserva de energia inata deveria estar completamente cheia, já que não gastou nada conjurando feitiços. O agente admite que não sabe exatamente o que isso significa, mas acredita que está ligado ao fato de um mago de 30 anos nunca ter percebido a existência da magia. Observando a prancheta, o homem de terno se pergunta quem Callum Wells realmente é. O protagonista fecha os olhos, concentrado. Ele solta um suspiro leve, mantendo o foco enquanto observa cuidadosamente a energia ao redor. Certo, isso deve ser suficiente, ele conclui, analisando o fluxo mágico do ambiente. Essa é uma forma de energia mágica única para cada mago. Após posicionar um círculo sobre a mesa, ele começa a girá-lo, liberando uma enorme quantidade de relâmpagos roxos. O objeto gira cada vez mais rápido. Perfeito, ele pensa, satisfeito com o resultado. Usando um padrão de vórtice que encontrou na internet, ele consegue utilizar esferas metálicas para apagar qualquer vestígio de resíduo mágico. Callum observa o círculo em sua palma, certo de que, em apenas algumas semanas, fez um progresso impressionante e que isso o ajudará a permanecer fora do radar da GR. Ele sente que deveria estar feliz, mas algo dentro dele continua vazio. O rebelde franze a testa. Ao lembrar do funeral de sua mãe, percebe que começou a fugir exatamente no dia em que a enterrou. O protagonista entende que tem se movido rápido demais, sem nunca parar para refletir sobre o que perdeu. Meus pais, minha esposa, ele pensa, lembrando das lápides cobertas de flores, de uma foto antiga com todos juntos. Naquele instante, ele percebe que sua cidade natal foi apenas mais uma perda em sua vida. Ele se pergunta se Celine teria gostado daquele lugar, enquanto encara o teto, com a mente distante. Callum balança a cabeça em negação, como se precisasse empurrar aqueles pensamentos para longe, e força a si mesmo a se concentrar outra vez. Ele sabe que Agi quer capturá-lo e transformá-lo em mais um animal de carga do grupo, e essa ideia faz seus dedos se fecharem com força. Determinado, lembra a si mesmo que foi obrigado a fugir e que não pode perder agora. Para se misturar de verdade, ele entende que precisa conhecer melhor a cidade. Em um balcão de lanches, uma garota o cumprimenta com um sorriso curioso, comentando que nunca o tinha visto por ali. Ele explica que ainda está conhecendo a região e pergunta se ela tem alguma sugestão. Simpática, a garota começa a indicar os melhores pratos. Enquanto escuta, Callum começa a suar ao perceber algo estranho. Um desconforto cresce dentro dele, e ele se pergunta o que exatamente está detectando. Considera se poderia ser um porão, e tenta enxergar através da tubulação até perceber que o local é muito maior do que aparentava. Logo depois, ele nota um cachorro, mas se assusta ao ver que o animal tem praticamente o tamanho de um homem. Uma voz masculina o chama. Ao se virar, seus olhos vão direto para a arma no bolso do sujeito. Tirando o chapéu, o xerife comenta que é incomum vê-lo por ali. O recém-chegado responde que está apenas conhecendo a culinária local. Arthur Langley menciona que sua sobrinha Clara faz os melhores bifes da região, e a garota confirma com orgulho. Ela se afasta, e Callum comenta que ela parece ser uma boa pessoa.
O xerife afirma que os jovens dali são bem ajustados e que ninguém cruzou o quintal do rapaz até agora. Segundo ele, ali existe uma grande prioridade em respeitar territórios. A palavra território deixa Callum desconfortável. O velho sorri e diz que não quer tomar muito do horário de almoço dele, pousando a mão em seu ombro. Em tom baixo, comenta que viu alguns rostos estranhos circulando pela área e pede que, se ele notar algo fora do comum, entre em contato. Rostos estranhos. A expressão ecoa na mente do mago, causando um aperto sutil em seu peito. Ele lembra que também já foi um rosto estranho ali e pergunta se o xerife comentou sobre ele com outras pessoas. Arthur admite que sim, mas explica que logo percebeu que Callum não vinha da cidade grande, não como as pessoas às quais ele se referia. A seriedade no olhar do homem atinge o protagonista em cheio. Ele se pergunta se Arthur poderia estar falando da GR, o que seria extremamente problemático. Clara surge novamente com o pedido pronto, chamando por ele. Callum agradece com um aceno. Do lado de fora passa a se perguntar se poderiam rastreá-lo por meio do símbolo tatuado. Observando o próprio pulso, decide que precisa se livrar daquilo. A magia parece estar confinada naquele pequeno ponto que representa seu tipo espacial. Ele avalia que não deve doer tanto, afinal foi apenas uma gota de tinta. Sentando-se, começa a canalizar energia em direção ao próprio pulso, concentrando-se exatamente no local da marca. O ponto começa a ser arrancado da tatuagem. Com os olhos arregalados, ele solta um grunhido de dor enquanto continua a extração. A mão se fecha com força, e no lugar do ponto surge uma ferida aberta. Do centro da tatuagem, uma pequena esfera negra emerge, flutuando diante dele. Respirando com dificuldade, ainda sentindo a dor percorrer o corpo, ele observa a esfera tremendo em sua palma. Mesmo sabendo que o restante da tatuagem ainda precisaria ser removido, decide deixar isso para depois. Em seguida, lança a esfera nas chamas da lareira. Observa enquanto ela se dissolve lentamente no fogo, desejando que queime por completo. Enquanto a esfera é consumida pelas chamas, ele reflete se os pequenos sifões que criou para armazenar vis também poderiam liberá-lo quando necessário. Criar portais e ferramentas simples é fácil, mas o custo aumenta rapidamente. Fazer algo maior que uma pessoa o esgota como se fosse uma bateria portátil. Ainda assim, pensa que isso poderia servir como uma recarga em uma situação crítica, caso precisasse fugir. De repente, alguém bate à porta, arrancando-o de seus pensamentos. Ele percebe a presença do visitante e hesita, sem saber se deve atender. A tensão cresce enquanto se vira rapidamente em direção à porta, começando a suar. A cada segundo, a possibilidade de ser a GR passa por sua mente. Usando magia, ele observa através da porta e vê Arthur Langley acompanhado de outro policial. Surpreso, confirma que realmente é o xerife. Enquanto o velho espera pacientemente ao lado do jovem de boné, Callum os cumprimenta de forma desconfortável e pergunta o que os trouxe ali naquela tarde. Arthur se desculpa por aparecer de repente, mas diz que precisa fazer algumas perguntas. Com a voz carregada de apreensão e o olhar visivelmente tenso, Callum questiona se fez algo errado, segurando o chapéu com força. O xerife então pergunta exatamente onde ele estava na noite anterior, por volta das 3 da manhã. Naquela hora da madrugada, Callum estava deitado em sua cama, perdido em pensamentos, o que torna a situação ainda mais suspeita. Ele se recorda da conversa sobre território que teve com Langley mais cedo, no restaurante. A figura animal do homem-cão também volta a assombrar sua mente. Isso praticamente confirma que os Langley são metamorfos. Ele conclui, lembrando do velho, o cumprimentando com naturalidade. Clara, a jovem garçonete e sobrinha do xerife, surge em seus pensamentos, assim como Jéssica, a filha do homem. Ele se pergunta o que Arthur realmente quis dizer naquela conversa no restaurante. Teria sido uma tentativa de intimidá-lo? As palavras sobre estranhos circulando pela área retornam à sua memória. Ainda assim, ele lembra que o velho parecia bem intencionado ao pedir que fosse avisado caso algo incomum acontecesse, o que o faz hesitar em tirar conclusões precipitadas. De qualquer forma, parece um bom momento para simplesmente se esconder por um tempo. Um barulho estranho começa a vir da janela, como se algo estivesse arranhando. Surpreso, o protagonista se levanta, tentando entender o que causou aquele som. Rapidamente, uma energia roxa começa a se espalhar ao seu redor. Ao olhar pela janela, o jovem percebe um movimento rápido entre os arbustos e se pergunta se não seria apenas algum animal. Tenso com a situação,
Callum pensa que está longe demais para identificar o que quer que seja. Munido de uma lanterna, ele decide sair de casa para tentar descobrir o que se moveu na escuridão. Ao iluminar os arbustos, não vê nada além do vento balançando as folhas. Ele conclui que talvez esteja apenas imaginando coisas. Uma rajada de vento gelado atravessa o local e faz Callum estremecer até os ossos. Assustado, ele corre de volta para casa e bate a porta com força, tremendo, com o coração disparado. De volta ao presente, o xerife retoma a pergunta sobre onde Callum estava às 3 da manhã. Em seguida, pede que o rapaz não se exalte, explicando que faz parte do trabalho dele fazer esse tipo de pergunta. O mago responde que estava dormindo e devolve a pergunta, querendo saber se houve algum incidente. Desconfiado, o ajudante do xerife questiona se há alguma prova disso, como um sistema de segurança na casa. Irritado, o protagonista pergunta se vai precisar de um advogado. O xerife, constrangido, diz que Callum não está sendo tratado como suspeito e que apenas quer tirá-lo da lista. Callum explica que existe, sim, um sistema de segurança, mas apenas na porta, registrando entradas e saídas, sem câmeras. Ele pensa que, mesmo que houvesse câmeras, não poderia revelar isso, já que pratica magia no quintal. Então, o ajudante finalmente revela que houve um assassinato na vizinhança. Chocado, o protagonista questiona como algo assim pôde acontecer. O assistente do xerife diz que alguém invadiu a casa do Sr. Hardy e pergunta se Callum viu alguma coisa. Gaguejando, o mago responde que não viu nada, mas então se lembra do barulho da noite anterior. Ele percebe que estava tão focado nos metamorfos e na GR que nem considerou a possibilidade de haver um criminoso comum por perto. Frustrado, Callum entende que, por causa disso, deixou passar algo importante. Notando o rosto pálido do rapaz, o xerife pergunta se ele se lembrou de algo relevante. Mesmo incomodado, Callum decide contar que algo o acordou durante a madrugada e que pensou se tratar de um animal grande. E isso é tudo o que sabe. O assistente faz mais perguntas sobre o suposto animal enquanto o xerife anota tudo e agradece, dizendo que a informação pode ajudar na investigação e que entrará em contato caso surja alguma novidade. Ao deixarem a casa, o ajudante pergunta ao xerife se ele acreditou na história de Callum. Arthur responde que o rapaz claramente não contou tudo, mas também não é o assassino. Dentro do carro, enquanto colocam os cintos, o xerife comenta que eles já sabem quem cometeu o crime, mas não querem aceitar isso. Tenso, Arthur Langley diz que a situação está prestes a ficar muito complicada. Em um acesso de raiva, ele grita que aquele homem não tem o direito de cometer crimes em sua cidade, pois aquele não é o território dele. O vampiro, com um sorriso irônico, responde que não faz ideia do que Arthur está falando e que se um de seus animais de estimação sofreu um acidente trágico, o problema é da polícia. Irritado, o xerife reforça que a vítima foi morta por um vampiro e que tentaram fazer parecer que foi obra de outra pessoa. Arthur afirma isso enquanto se senta. O xerife rosna que consegue sentir o cheiro de parasitas como aquele vampiro de longe. Dando de ombros, o homem pálido diz que não entende por que isso seria problema dele e que não é responsável pela incompetência da polícia em lidar com sua espécie, a menos que Arthur esteja insinuando que foi um de seus vampiros. Nesse caso, seria uma acusação muito grave. O vampiro estreita os olhos, tentando intimidar o xerife. Sem se deixar abalar, Arthur afirma que não havia vampiros na cidade até aquele sujeito chegar e que tem certeza de que foi um deles, prometendo capturá-lo com um sorriso frio. O vampiro provoca, dizendo que quer ver Arthur tentar. O ajudante range os dentes, irritado com a ousadia do homem pálido. O vampiro diz que, se a matilha quiser desafiá-los, ele aceitará. O xerife se enfurece e avança de forma brusca, mas o vampiro o alerta para ter cuidado. Eles se encaram, trocando olhares ameaçadores, até que Arthur se vira e ordena que o ajudante tire aquele homem de sua frente. Em casa, ao lado da filha, Arthur Langley diz que os vampiros mataram um humano da cidade e que continuarão fazendo isso, pois eles não têm forças suficientes para enfrentá-los. Frustrado, ele comenta que nem sequer conseguiu falar com o verdadeiro líder, apenas com mais um vampiro inferior. Cerrando os punhos, o ajudante diz que gostaria de mandar aquelas criaturas de volta para de onde vieram e que, se fosse mais jovem, já teria feito isso. Ao telefone, Chester pergunta se o xerife já terminou de reclamar. Arthur responde em tom contido, chamando-o de Alpha Chester. Do outro lado da linha, Chester explica que, sem provas, a GR ficará do lado dos vampiros.
Ele diz que enviará 2 matilhas de lobos, mas que elas não poderão ajudar se houver confronto direto. Chester acredita que isso é algo muito maior do que apenas um ninho de criminosos. Arthur questiona por que escolheram Winnet, já que não havia nada de especial naquela cidade. Chester responde que não é só Winnet, mas outras 5 cidades enfrentando os mesmos problemas, o que deixa os Langley em choque. O xerife questiona qual é o sentido das regras da G se eles aparecem e fazem o que querem de qualquer forma. Chester diz que entende a frustração de Arthur e que, se conseguirem pegar o responsável, poderão acabar com os vampiros. Ele pede que os Langley fiquem atentos, e ambos concordam em silêncio. Então ele conclui que o problema não é se os vampiros vão matar alguém, mas quem será a próxima vítima. Chester questiona isso. Em meio a um mercado barulhento, com pessoas falando ao redor, o protagonista pensa que precisa ter cuidado. Callum lamenta ter pouco dinheiro e sente que precisa guardar mais para emergências. Com toda essa história de assassinatos e metamorfos, o mago fica inquieto. Ele olha ao redor, desconfortável, e pensa que talvez fosse melhor simplesmente ir embora de vez. Ao voltar para casa, lembra o quanto investiu naquele lugar e percebe que abandonar tudo seria o pior cenário possível. O mago tinha a esperança de gerar alguma renda, encantando itens e vendendo-os mais tarde. Dentro de casa, navegando pela internet, o protagonista reclama que colocaram restrições severas nos fóruns de magia. Ele não possui uma conta registrada no site. A esfera encantada perde o efeito depois de algumas horas. Frustrado, Callum bate no notebook, irritado por não conseguir criar uma conta justamente porque quer continuar escondido. Ele passa as mãos pela cabeça, exausto. Muito insatisfeito com a situação atual, pensa que seria uma boa ideia reforçar a casa com algum tipo de escudo. Então lança um feitiço, criando uma parede de energia roxa semelhante a relâmpagos. O mago tem a ideia de uma parede gravitacional capaz de desviar balas. No entanto, ao testar a magia, ainda não encontrou uma forma de mantê-la ativa por mais de 1 minuto. Com mais recursos, talvez descobrisse uma solução. Mas qualquer aplicação avançada de magia espacial é controlada pela arquimaga Duval, a mulher de cabelos vermelhos. Callum se sente extremamente limitado por não poder conduzir suas pesquisas com os materiais adequados. Para ele, é como tentar reinventar algo básico do zero. Na loja de ferramentas, um vendedor sorridente comenta que o protagonista está comprando coisas para proteção. Com uma risada sem jeito, Callum responde que, com tudo o que anda acontecendo, é melhor se prevenir. O mago sabe que não é apenas por causa dos assassinatos recentes, mas também porque sente que a GR pode estar observando cada passo seu. Ao pegar uma arma, ele se pergunta se projéteis comuns realmente funcionam contra criaturas sobrenaturais. No estande de tiro, enquanto outras pessoas testam a pontaria, ele reflete se conseguiria acertar um alvo de verdade. Espera que, caso precise, seus inimigos também sejam afetados por disparos comuns. Enquanto testa a arma, Callum ouve 2 garotas conversando sobre comprar martelos. Ele reconhece o sobrenome, são as Langley. Não imaginava que fossem do tipo que faz reformas, então se aproxima e pergunta se elas são a cozinheira e a responsável pela manutenção. As garotas se assustam, pois não esperavam vê-lo ali. A mais jovem reclama para ele não aparecer daquele jeito. Callum se desculpa e pergunta se elas também estão nervosas por causa do assassinato. Jessica lamenta o caso de John, dizendo que ela frequentava a mesma igreja que os Langley. Confuso, Callum pergunta sobre quem ela está falando, pensando em James Hardy. Então a garota se aproxima e sussurra em seu ouvido que houve um segundo assassinato na noite anterior, a vítima chamada Joan, perguntando se ele não sabia. Chocado, ele responde que esteve ocupado a manhã inteira. Começa a suspeitar que pode se tratar de um assassino em série. As Langley comentam que estão pensando em fechar a cafeteria por um tempo, até que toda essa confusão passe. Callum lamenta a situação e se oferece para ajudar no que for possível. Elas agradecem, e ele diz com um sorriso que podem chamá-lo apenas de Chase. Ao sair da loja, o mago carrega a arma comprada dentro de uma bolsa e caminha rápido, nervoso, refletindo sobre o quão grave tudo aquilo se tornou. Ele tira a arma da bolsa e pensa que uma coisa é um assassinato isolado. Mas um serial killer capaz de escapar de metamorfos é algo absurdo. Os Langley gostam daquela pequena cidade e provavelmente não querem a GR se metendo ali. Mas com tantas mortes, talvez não tenham escolha. Callum encara o quadro cheio de anotações e percebe que precisa se preparar. Ambos os assassinatos aconteceram perto de sua casa.
E, do jeito que as coisas estão indo, é bem provável que outro crime ocorra ainda naquela mesma noite. Pensativo, ele entende que isso evidencia duas ameaças claras. A primeira é o assassino sobrenatural que ainda está à solta. A segunda são os agentes que a GR enviará para investigar o caso. Ele fica tenso ao pensar que qualquer uma dessas ameaças pode bater à sua porta a qualquer momento. Usando seu sentido espacial ao limite, o mago sabe que não pode ser pego de surpresa. Enquanto guarda alguns pertences em bolsas, pensa que precisa deixar tudo pronto. Também se lembra de encantar os rolamentos dos círculos mágicos e manter as armas já carregadas. Se perceber qualquer sinal da presença da GR, precisará desaparecer imediatamente. Observando as bolsas, Callum pensa que perder a casa vai prejudicar suas finanças. Mesmo assim, aperta a arma com firmeza e conclui que esse é um preço pequeno a pagar para continuar fora do radar da GR. O alcance do seu sentido espacial está aumentando e, com esforço, ele já consegue enxergar partes mais distantes da cidade. Ele nota Jéssica parada na janela, observando a cafeteria. Ao mesmo tempo, Clara, vestindo um casaco com capuz, caminha em direção ao local. O xerife está sentado no departamento. O mago solta um suspiro cansado, certo de que aquela noite será longa. Dominado pelo cansaço, seus olhos ficam pesados, quase se fechando. Pela manhã, um carro chega rapidamente em frente à casa. Callum acorda sobressaltado, preocupado e irritado por ter pegado no sono. Então percebe Jéssica correndo e chamando pelo Sr. Hall. Estranhando aquela urgência, o protagonista imagina que algo sério deve ter acontecido. Achando que tudo aquilo era culpa dele, Callum pergunta o que está acontecendo, refletindo que deveria ter sido mais cuidadoso com o uso de mana. A garota o segura pela camisa com força, visivelmente desesperada, gritando que precisa muito da ajuda dele. As mãos dela tremem, e Callum, alarmado, pergunta o que houve. Jéssica explica que o problema é Clara. A outra mulher foi levada, e ela está apavorada. Vários homens de aparência ameaçadora a cercaram, sorrindo de forma cruel. Callum pergunta quem levou a garota. A loira responde que foram os vampiros, descrevendo a cena da noite anterior. Clara, usando um capuz, parada no meio de uma rua vazia, enquanto olhos vermelhos brilhavam na escuridão. Eles a chamaram de o filhotinho do xerife. No instante seguinte, o cabelo loiro dela é jogado para trás quando um vento forte a atinge, obrigando-a a erguer os braços para proteger o rosto. Uma das criaturas, envolta por uma aura vermelha, se aproxima com desconfiança e faz um aceno nada inocente. Aquele sujeito pede que a garota o acompanhe até outro lugar. Os olhos de Clara brilham em vermelho intenso, enquanto uma fumaça da mesma cor começa a envolver seu rosto, sinalizando que algo muito errado estava prestes a acontecer. De volta ao presente, Jéssica explica que os vampiros obrigaram a garota a caminhar até o ninho deles. Em seguida, ela começa a gritar em desespero, dizendo que o mago havia prometido que ajudaria. Callum mal sabe o que responder naquele momento e se pergunta o que diabos pode fazer. Ele cogita se deveria admitir que o sobrenatural existe, lembrando-se de livros cheios de escritos e símbolos estranhos. Foi a própria Jéssica quem o pegou usando vis antes mesmo de ele aprender a esconder aquilo, então nem sabe se conseguiria convencê-la de que não é um mago. Tentando acalmá-la, sugere que entrem primeiro na casa. Sua mão repousa no ombro dela enquanto pensa que não tem escolha. Ele simplesmente não pode fugir e deixar Clara nas mãos de vampiros. O mago percebe que Jéssica disse que os vampiros levaram a garota, não que a mataram. A mulher confirma que é exatamente isso e parece realmente aflita. Callum sabe que não tem como enfrentar vários seres sobrenaturais em um confronto direto, ainda mais no nível em que está. Mesmo assim, a loira o agarra novamente, tentando convencê-lo a ajudar. O protagonista fica sério, diz seu nome antes de continuar e segura a mão dela de forma firme, prometendo que fará tudo o que estiver ao seu alcance. Ele pega sua arma e diz que precisa de mais informações, engolindo em seco enquanto torce para não estar cometendo um erro fatal. Um carro passa pela estrada em frente ao motel. Callum está ao volante quando sente aquela sensação estranha tomar conta do ambiente outra vez. Ao olhar para o motel, percebe que há algo sobrenatural ali e nota uma mulher fumando do lado de fora, o que lhe parece curioso. Pouco depois, o carro entra no estacionamento. Jéssica diz que a família dela pode ajudar. Ele observa ao redor, apreensivo, até ser chocado pelo que vê. Callum percebe que todos ali são metamorfos, enxergando diferentes formas e criaturas. Nesse instante, o xerife segura a loira pelos ombros.
desesperado, perguntando o que diabos ela está fazendo. Ele diz que não devem envolver a GR nisso, e Callum entende que a criatura de dentes afiados e traços animalescos é de fato o xerife. O mago se surpreende ao notar que o homem acredita que ele faz parte da GR. Callum pede que o velho finja não conhecê-lo e que nunca o tenha visto ali. O homem de barba grisalha o encara com desconfiança. Então seus olhos brilham e ele solta um som alto e grave, enviando ondas poderosas pelo ar. Ele pergunta a todos se ouviram o que foi dito. Agora Callum está sentado em um banco, ouvindo alguém perguntar do que ele é capaz. Um ser com aparência canina diz que não fará muitas perguntas, mas quer ter uma ideia do que os espera. O xerife explica que os vampiros tomaram o motel mais abaixo na estrada e tentarão dominar o território deles também. Ele lembra do motel silencioso à beira da estrada. Callum comenta que há um mago ali, pois sentiu uma presença a semana inteira, imaginando que seja a mulher do cigarro. O velho afirma acreditar que os vampiros desse ninho já tiraram a vida de 2 pessoas. Callum pergunta por que nada foi feito até agora, se eles já sabiam quem eram os responsáveis. O homem explica que a alcateia de Winnet não é forte o bastante para enfrentá-los, e que o tratado impede outros sobrenaturais de agir sem provas concretas. Segundo ele, grupos de metamorfos são vulneráveis porque acabam levando a culpa por qualquer coisa, e acha absurdo que a guilda seja responsável pela paz e não faça nada. O protagonista se surpreende ao ouvir sobre esse tratado. Vampiros estão matando pessoas, mas ninguém pode agir por causa das ridículas regras da GR. Callum abaixa o olhar, pensativo. Ele lembra que Clara está naquele motel com os vampiros e usa seu sentido espacial, confiante de que sua mana consegue alcançá-la. Depois de algum esforço, ele finalmente localiza a presença da garota. Os vampiros ainda têm a audácia de dizer que ela está lá por vontade própria. O xerife grita, dizendo que isso não passa de uma mentira absurda. Callum pergunta o que acontecerá depois que conseguirem trazer a garota de volta. O velho responde que, com Clara a salvo, poderão contatar o Alpha Chester para enviar o restante da alcateia. Com reforços, terão força suficiente para enfrentar os sugadores de sangue e expulsar aqueles desgraçados de Winnet. O protagonista pergunta como eliminar um vampiro de forma definitiva. Armas feitas com o mineral Mit cortam a regeneração dessas pragas, mas o xerife explica que não tem nenhuma no momento. Ainda assim, uma boa estocada no coração ou no cérebro também resolve. Callum questiona se armas de fogo funcionariam. Esses parasitas são rápidos demais. Acertar um disparo preciso no lugar certo seria extremamente difícil. Callum percebe que nada disso será simples. O velho se mostra surpreso ao ouvir o mago dizer que vai dar um jeito. Jessica pergunta se ele realmente pode fazer algo. Segurando sua arma com firmeza e um olhar decidido, o protagonista afirma que vai trazer Clara de volta para casa. Mas, para isso, vai precisar de algumas coisas. Alguns instantes depois, Callum pergunta se o lugar onde está é uma cela, e o xerife explica que aquele era o único cômodo com isolamento acústico, acrescentando que os travesseiros já estavam prontos. O homem barbudo diz que não sabe o que ele pretende fazer, mas que o tempo é essencial e não pode demorar. O mago espacial garante que terminará tudo em apenas 10 minutos, porém o homem-lobo sai do quarto avisando que dará somente 5. O protagonista olha ao redor por um momento e fica nervoso ao pensar em onde se meteu. Se falhar, não será apenas a GR em seu encalço, ele também enfurecerá os vampiros e decepcionará os metamorfos. Callum não faz ideia do que aquela maga é capaz. Ainda assim, ele viu Clara acorrentada e completamente sozinha, então não pode simplesmente ficar parado. A cena volta ao mesmo motel, ainda durante o dia. Um dos vampiros comenta que os metamorfos estão quietos demais e que achou que já teriam feito algo. Outro pergunta à maga se há novidades, e ela responde que sua vigilância ainda está ativa. Enquanto fuma um cigarro, afirma que saberá se alguém entrar no motel. Mas naquele instante, um portal começa a se abrir ali mesmo. De repente, algo atinge sua cabeça com força devastadora. Os vampiros entram em choque e perguntam o que está acontecendo, imaginando que sejam os metamorfos, embora não entendam como. Enquanto isso, Callum, envolto por sua aura roxa e segurando a arma, pensa que já derrubou um. Algum tempo antes, ele refletia que deveria existir uma forma de usar portais, teleporte e percepção de mana que a GR ainda desconhecia. Dizem que a magia espacial não serve para ataque, mas isso não pode ser verdade. Ele precisa conseguir se defender de alguma forma.
O jovem vinha tentando combinar portais com outras armas, como lançar uma faca à frente e fazê-la surgir metros adiante. Segurando um lápis, imaginou uma opção ainda melhor: uma arma de fogo. De volta ao presente, Callum posiciona a arma perto do portal e decide que os próximos alvos serão os vampiros. Um deles grita para avisar os outros sobre a suposta invasão, mas é atingido em cheio. Outro tenta pedir ajuda, porém também cai antes de terminar a frase. Callum percebe que tem apenas alguns segundos antes que os demais apareçam, então precisa teleportar Clara dali. Fazer isso à distância é difícil, mas sua percepção espacial torna possível. Ele se concentra, mesmo com a energia instável e a visibilidade limitada da garota. Após algum esforço, finalmente abre um portal atrás dela, envolvendo-a com energia roxa. Clara atravessa o portal e surge na sala isolada. O jovem sai quase imediatamente, aliviado por ver que o plano funcionou, já que nunca havia teleportado alguém a longa distância. Outro vampiro entra no quarto do motel perguntando o que está acontecendo, sem notar o pequeno portal atrás de si. Um novo disparo ecoa, e ele vê os corpos no chão. O cansaço começa a dominar Callum, mas ele não pode parar. Mais vampiros invadem o local, gritando que estão sob ataque e ordenando que encontrem o responsável. Enquanto tentam entender a situação, o mago pensa que, enquanto estiverem confusos, sua velocidade não importa. Mesmo ofegante, ele não pretende deixar ninguém sair vivo. Outro tiro acerta o alvo. Um vampiro, sentado no chão em pânico ao ver os outros caídos, amaldiçoa ao notar o portal ao lado da própria cabeça e logo tudo termina. Do lado de fora da sala, o xerife conta os segundos enquanto Jessica torce. De repente, ambos ouvem um som estranho. A mulher abre a porta, preocupada, chamando por Chase. O protagonista responde que terminou e que Clara já está segura. Jessica pergunta se a garota está bem, mas ela apenas demonstra confusão, sem entender o que aconteceu. O velho diz que o resgate levou apenas 45 segundos e tenta compreender como isso foi possível, querendo saber também o que houve com os vampiros. Callum responde que todos foram neutralizados. Pensando no motel tomado pelas chamas, comenta que será preciso chamar os bombeiros. O xerife estranha, pois não sente nenhuma magia emanando dele, e está prestes a perguntar algo quando o círculo no colar do protagonista brilha com energia roxa. O mago alerta que precisam agir rápido antes que todo o bairro pegue fogo. Depois de tudo, Callum sente que ganhou tempo, mas precisa voltar para casa e organizar a situação. Nesse momento, alguém o impede de entrar no carro chamando seu nome. Jessica quer falar com ele. Ele pergunta se ela não deveria estar com Clara, mas ela diz que só queria agradecer. O jovem começa a responder que não foi nada, porém é interrompido. A loira lhe dá um beijo na bochecha, deixando-o surpreso. O mago fica completamente vermelho de vergonha. Coitado do rapaz. Jessica diz que precisa voltar agora, pois Clara necessita de ajuda. O protagonista ainda está um pouco tímido e até gagueja ao afirmar que está tudo bem. Enquanto isso, os lobos se reúnem, e o xerife informa ao Alpha Chester que o problema com os vampiros já foi resolvido. O homem então pergunta o que ele fez. O velho garante que não fez absolutamente nada e que nenhum membro do grupo esteve envolvido. Pelo telefone, o Alpha pede que Arthur explique melhor o ocorrido. O xerife conta que um homem ofereceu ajuda e pediu que não fizessem perguntas, confessando que talvez nem conheçam seu verdadeiro nome. Chester questiona se ele era um metamorfo ou um mago. Arthur responde que viu uma tatuagem de mago, mas não percebeu sinais claros de magia. O Alpha de Tranças fica em silêncio ao ouvir a possibilidade de o sujeito ser uma fada, embora ele também não parecesse se encaixar nesse tipo. Eles comentam que os outros vampiros certamente não vão gostar nada disso, e nesse instante, uma figura surge diante do motel em chamas. O homem de dentes afiados demonstra evidente irritação, e a pessoa ao telefone comenta que, se ninguém sabe de nada, então não há muito a ser feito. Observando Jessica e Clara reunidas novamente, o xerife diz ao Alpha que eles ficaram devendo um favor ao misterioso Salvador. Chester pergunta quem é essa pessoa a quem devem tanto. Em seguida, ele orienta Arthur a ficar de olho nele, enquanto o protagonista dirige com expressão tranquila, acrescentando que não se pode confiar em magos. Callum toma um banho tão quente que o vapor enche o ambiente. Ele acredita estar ali há pelo menos meia hora, mas se pergunta por que ainda se sente sujo. O jovem relembra o medo estampado no rosto de um dos vampiros no motel. Então entende o motivo dessa sensação. Naquele dia, ele tirou muitas vidas. Claro,
Eram vidas de vampiros, mas ainda assim ele se questiona por que foi tão fácil. Ele mal começou a aprender magia e já conseguiu destruir um ninho inteiro de monstros. Se fosse algum tipo de vilão, sabe que provavelmente ninguém neste mundo conseguiria detê-lo. Ao observar o poder em suas mãos, pensa que talvez a GR esteja certa ao impor restrições a esse tipo de força. Logo depois, discorda de si mesmo, pois, se tudo dependesse da organização, Clara ainda estaria refém dos vampiros. Encarando o próprio reflexo no espelho, imagina que deve existir uma solução. O incêndio no motel provavelmente destruirá qualquer evidência de seu envolvimento, mas nada garante que os Langley não espalharão detalhes do que aconteceu. Callum pensa que nunca deveria ter entrado naquele porão com os metamorfos. Se tivesse sido mais esperto, poderia ter resolvido tudo sozinho, sem que ninguém além de Jessica soubesse, mantendo a esperança de permanecer em Wynne por mais algum tempo. Talvez, porém, seja a hora de seguir em frente. Agora a cena mostra a delegacia, onde o xerife acaba de chegar e ainda atravessa a porta. O homem de bigode pergunta se eles já estão lá, e a mulher atrás do balcão responde que o aguardam no andar de baixo. Arthur solta um suspiro cansado e torce para que não tenham enviado um vampiro. Logo percebe que o cheiro parece vir de um mago e de uma fada. O velho desce, tira o chapéu e cumprimenta os dois agentes que o esperam. Uma mulher de roupas escuras, com pontas do cabelo azuladas, está ao lado de um homem loiro alto que menciona o nome do Alpha Langley. O loiro se apresenta como agente Ray Danforth e explica que a mulher é sua parceira, agente Felicia Black. O xerife os recebe e diz esperar que a equipe da GR consiga resolver o caso. Ray pergunta como está a limpeza no motel. Arthur responde que o restante do pessoal da GR ainda estava lá quando saiu, mas que os corpos já estavam prontos para serem recolhidos. Os dois agentes trocam um olhar silencioso. Já no necrotério, o loiro se abaixa para examinar um dos corpos e percebe algo curioso. Todas as feridas parecem idênticas. O xerife comenta que isso definitivamente não foi obra de um metamorfo e admite que não fazem ideia de como desvendar esse mistério. Ray sorri de forma estranha e garante que descobrirão. Ele chama a agente Black para agir. A mulher se aproxima do corpo, coloca as mãos sobre a cabeça dele e libera uma espécie de poder que brilha em tom azulado. De repente, seus olhos reluzem com a mesma cor, e sua cabeça se ergue bruscamente. Pouco depois, ela volta ao normal e diz que aquele vampiro não viu nada, pois estava dormindo no momento do ataque. O velho se preocupa ao perceber que a agente consegue enxergar as memórias de pessoas já mortas. Felícia continua, dizendo que outro vampiro ouviu disparos, mas foi arrastado antes de reagir. Ray comenta que ao menos um deles deveria ter visto algo, porém a parceira afirma que só percebe confusão nenhum vampiro entendeu o que estava acontecendo. Isso leva o homem a concluir que o assassino deve ser alguém muito experiente. Arthur murmura que isso é assustador. O agente pergunta o que ele disse, mas o velho disfarça, alegando apenas que toda essa destruição é terrível. Ray parece não acreditar totalmente, mas apenas diz que entende. Ele então informa ao Alpha Langley que precisará permanecer algum tempo em Wynne, pois é perigoso deixar solto alguém capaz de causar tamanho terror. Arthur oferece um quarto para os dois e se dispõe a levá-los, até lá. Contudo, o loiro comenta que preferem interrogar algumas pessoas da cidade. O velho fica um pouco tenso ao ouvir o homem dizer que, como a matilha não tem envolvimento, existem duas possibilidades. Ou o responsável estava apenas de passagem por Wynne e, nesse caso, talvez nunca o encontrem, ou é alguém sem afiliação que pode ter sido levado a cometer essa violência após alguma provocação dos vampiros. O Alpha garante que não há ninguém na cidade capaz de eliminar um ninho inteiro de vampiros. Ainda assim, o loiro afirma que pretende confirmar isso com os próprios olhos. Arthur engole em seco, um pouco nervoso, mas afirma que está tudo bem. Em outro lugar, Callum encara uma mala e comenta que aquilo foi tudo o que conseguiu retirar do ninho de vampiros. Dentro dela, há armas, dinheiro e alguns dispositivos de computador. As armas parecem bastante comuns, nada muito especial, porém a munição é outra história. As balas são feitas de minerais como silverite, mite e corite, e os fóruns explicam que esses materiais são usados contra metamorfos, vampiros e fadas. O protagonista acredita que esses recursos serão muito úteis. Em seguida, ele percebe algo dentro da mala e se pergunta o que seria, vendo que se trata de uma placa de cerâmica marcada com símbolos mágicos. O jovem imagina que aquilo pertenceu àquela feiticeira e pensa que precisará pesquisar sobre a peça depois.
Ao abrir a mala novamente, Callum sabe que deixou o melhor por último. 100 mil em dinheiro vivo e quem sabe quanto mais em barras de ouro. O investimento que fez na casa limitou suas opções, então ele precisa reservar a maior parte desse valor como fundo de emergência. No pior dos casos, essa quantia deve ser suficiente para garantir sua sobrevivência em outro lugar, embora ainda precise repor seus materiais mágicos. Itens aleatórios de uma loja de equipamentos não bastam para suas técnicas intermediárias. Ele sabe que a feiticeira não comprou aquela placa de cerâmica em qualquer lojinha de Wynn, então talvez precise encomendar itens personalizados. De repente, o som de pneus cantando faz o jovem se sobressaltar. Callum se levanta, tenso, mal acreditando que alguém já chegou ali. Ele pensa que não pode deixar ninguém ver o conteúdo da mala. Fecha o armário no exato momento em que escuta 2 batidas na porta, mas logo percebe que são apenas as 2 parentes loiras do xerife e pergunta se está tudo bem com elas. Jessica segura uma sacola nas mãos e comenta que não sabiam se ele estaria em casa. Callum se sente um pouco sem jeito e questiona se deveria ter saído, mas a mulher responde que não, dizendo que está feliz por ele estar ali. Em seguida, menciona que agentes da GR estão na cidade investigando. O protagonista se surpreende ao saber que a GR está em Wynn, embora já imaginasse que isso pudesse acontecer. Então Clara diz que pediu para a outra levá-la até ali e espera que esteja tudo bem. De repente, a garota abraça o mago e agradece pelo que ele fez por ela. Callum diz que está tudo certo, mas lembra à menina que, oficialmente, ele não fez nada e nunca esteve lá. Jessica garante que elas entendem, porém não conseguem simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. As 2 acharam que ele não iria ao café por um tempo, então trouxeram um lanche. Nesse instante, o estômago do protagonista ronca tão alto que parece o barulho interminável de uma moto sem escapamento. Ao que tudo indica, o mago realmente estava com uma fome absurda. Pouco depois, o jovem pede que contem mais sobre esses agentes da GR e Jessica explica que seu pai os encontrou pela manhã. Parece que um deles é capaz de falar com os mortos, mas não conseguiu obter nenhuma informação relevante. Callum pensa que precisará ficar atento a isso, embora, felizmente, nenhum dos vampiros tenha entendido o que estava acontecendo. Clara comenta que já vasculharam o motel o dia inteiro, mas acredita que não encontrarão nada, já que tudo foi destruído pelo incêndio. O protagonista agradece pelo aviso. Então Jessica diz que o Alpha Chester teme que a ajuda do mago possa ter algum tipo de custo que eles não conseguiriam pagar. O jovem apenas se confunde ao ouvir o nome desse Alpha enquanto mastiga a comida. A mais nova explica que o xerife é o Alpha de Wynn, mas está abaixo desse Alpha do Oeste, e que ajudar as 2 também o beneficia. O mago responde que não espera nenhuma recompensa por suas ações. Clara se surpreende ao descobrir que ele realmente não vai cobrar nada em troca. Ele garante que elas não lhe devem nada, e que, na verdade, prefere que nem toquem mais nesse assunto. Com isso, a garota sorri e promete ficar em silêncio. Enquanto isso, nos destroços do motel, o agente Ray pergunta se alguém encontrou algo interessante. Outro homem diz que localizou uma assinatura mágica, mas acha que não será útil. O loiro questiona se os vampiros estavam com um mago do ar, e o outro confirma, acrescentando que não encontrou mais nenhuma assinatura por perto. Ray pergunta se há mais alguma coisa, e o homem responde que tem uma lista de tudo que os vampiros possuíam, mas parece que os itens foram retirados do local. Ele acredita que o Conselho Vampírico de Minneapolis não vai gostar nada disso, então pede que Felícia fique de olho nesses objetos roubados. A mulher apenas concorda com a cabeça, sem dizer palavra. O agente comenta que considera esse incêndio um pouco suspeito. Ele se ajoelha e diz que, normalmente, a matilha já teria feito a limpeza. Ray se pergunta por que deixariam os humanos comuns chegarem antes deles. Sua parceira lembra que os metamorfos juram não ter envolvimento algum. O loiro acredita que todos estão escondendo algo e que os metamorfos estão fingindo ignorância, mas ele não acredita nessa história. Felícia sugere que ele use sua habilidade de escutar conversas, já que consegue ouvir qualquer coisa a até 1 quilômetro de distância. Ray ativa seu poder liberando uma energia verde e garante que realmente consegue ouvir muita coisa, mas nada relevante para o caso. Na verdade, os rumores sobre o ocorrido são bem escassos. A mulher solta fumaça pela boca ao dizer que poderia forçar alguns deles a falar, mas o loiro prefere manter tudo amigável por enquanto, pois não quer que o Alpha Langley crave os dentes em sua garganta. Por ora, ele quer terminar rapidamente as entrevistas, e sua parceira pergunta quem será o próximo interrogado. Olhando para o celular,
Ray responde que o próximo é um homem de 30 anos, chamado Chase Hall. Algum tempo depois, as sombras dos dois agentes aparecem diante de uma casa enquanto batem à porta. Callum abre a porta com naturalidade e pergunta se a pessoa esqueceu algo. Porém, os dois membros da GR o cumprimentam, e Felicia possui guelras e escamas como uma criatura aquática. O protagonista pergunta de que forma pode ajudá-los. Nesse momento, eles se identificam como Ray Danforth e Felicia Black, dizendo que são do FBI. Nosso mago fica apreensivo ao sentir a magia que emana deles. Ele percebe que essa energia é muito mais forte do que a dos vampiros. Ray avisa que estão investigando o incêndio no motel e quer saber se pode entrar para fazer algumas perguntas. Callum responde que isso parece o tipo de situação que deveria ser tratada com um advogado. A mulher peixe solta fumaça enquanto diz que ele não vai querer um advogado. O protagonista comenta que aquilo soa como uma ameaça. Então os dois agentes trocam um olhar suspeito. O loiro se agacha e pergunta ao mago se o xerife mencionou algo sobre os vampiros de Winnet. O rapaz demonstra nervosismo, mas garante que não sabe do que ele está falando. Felicia afirma que ele contará tudo o que sabe sobre o incêndio. Callum jura que não tem nada a dizer, pois tudo o que conhece veio das notícias. Ray começa a brilhar com uma luz verde, mas o homem apenas suspira cansado e diz que eles já podem ir, porque ele não sabe de nada. Com isso, os dois viram as costas para o protagonista. O rapaz pensa que escapou por pouco, já que parecia que a mulher tentava ativar algum tipo de magia. De repente, o loiro comenta que só tem mais uma coisa a dizer, e finalmente o alerta para não sair da cidade, pois agora o mago é oficialmente uma pessoa de interesse no caso. Mesmo assim, algum tempo depois, o mago conclui que precisa partir imediatamente. Ele não sabe que tipo de magia conseguiu evitar daquela agente, mas entende que isso apenas o tornou ainda mais suspeito. É questão de tempo, até que mais agentes da GR apareçam. O rapaz fecha os olhos e pede desculpas mentalmente a Jessica, lembrando dela e de Clara. Ele gostaria de permanecer em Winnet por mais tempo, porém sua sobrevivência vem primeiro. Seu carro acelera pela estrada enquanto ele pensa que, em algum momento, perceberão que ele desapareceu. A GR certamente pedirá sua prisão, mas, se continuar pelas estradas secundárias e mantiver sua percepção espacial ativa, ficará seguro. É então que Callum nota uma caminhonete vermelha ao lado dele. No vidro do veículo há um aviso dizendo que está à venda. O protagonista vê nisso a oportunidade perfeita e começa a manobrar. Ele entra em um novo terreno, onde um homem careca o cumprimenta e pergunta como pode ajudar. O mago percebe que era exatamente como suspeitava. Aquele careca deve ser um metamorfo, pois possui a mesma assinatura mágica dos Langley. Callum diz que precisa de uma nova identidade e ouviu que ele poderia ajudar com isso. O metamorfo acha estranho e pergunta se conhece o jovem, mas o protagonista apenas coloca uma barra de ouro sobre o balcão e comenta que também gostaria de comprar a caminhonete. Observando o grande pedaço de ouro maciço, o homem diz que verá o que pode fazer. 10 minutos depois, ele retorna com um documento e a chave da caminhonete, afirmando que aquilo deve bastar tanto para assuntos mundanos quanto sobrenaturais. Nosso mago encara sua nova identidade, Denver Brown. Como agora seria um professor, ele imagina que alguns óculos falsos ajudariam no disfarce. O careca pergunta se pode ajudar em mais alguma coisa, e Callum responde que procura livros de magia para um aprendiz. O metamorfo diz que pode tentar encontrar algo em Pearson, embora acredite que não haja muito desse tipo de material por lá. O jovem considera isso óbvio, já que a GR monopoliza esse tipo de conhecimento. Entrando em sua nova caminhonete, ele sabe que precisará passar lá no dia seguinte, pois já está ficando tarde. O mago se pergunta se os Langley já sabem que ele partiu e se sente mal por ter fugido dessa forma. Ele se lembra do xerife, de Jessica e de Clara, e de como todos foram gentis. Então decide que precisa falar com eles de alguma maneira. Algumas horas depois, o metamorfo careca organiza latas nas prateleiras e tenta calcular quantas há no total. Enquanto faz a contagem, um portal se abre na parede ao lado. Uma voz surge desse portal pedindo permissão, assustando o homem. A voz pede que ele transmita uma mensagem ao Alpha. O pobre sujeito pergunta quem está falando, mas apenas escuta que o amigo de Clara está seguro. Alpha Chester recebe o recado e tenta confirmar se é verdade, e o homem responde que foi exatamente isso que ouviu. A mensagem também alerta para que não procurem o mago, pois ele é perigoso, e o sujeito diz que entendeu.
Chester conversa com dois lobos sobre esse suposto amigo e pergunta se já o encontraram antes. Um deles responde que estava com Alpha Langley quando o homem misterioso chegou ao local. O Alpha pergunta se ele conseguiria reconhecer o cheiro do sujeito e o lobo garante que sim. Então o ancião de tranças diz aos lobos Roy e John que eles precisam encontrar esse amigo a qualquer custo. Os dois prometem fazer isso imediatamente. Enquanto isso, Felicia está no carro com Ray e pergunta se o estranho Chase é a única pista que possuem. Ela acha impossível que ele seja mundano, já que é imune ao poder dela. Porém, o loiro diz que ser mundano não significa estar desprotegido, e talvez ele nem saiba disso. Mesmo assim, o agente lembra que Chase é a pessoa mais suspeita que interrogaram e ainda mora perto de um dos mundanos levados pelos vampiros. Ela imagina que talvez os vampiros tenham tentado capturá-lo, primeiro, mas encontraram seu protetor. Ray parece frustrado por não terem outras pistas além dessa. Os dois retornam à casa do homem chamado Hall e chamam seu nome enquanto batem a porta. Felicia percebe que não há ninguém em casa e seu parceiro decide agir rapidamente. O homem libera uma energia verde em forma de espiral que flui de seus dedos e se espalha por todo o ambiente. Eles se surpreendem ao perceber que o lugar está completamente vazio. Ray comenta que a casa está vazia demais, como se ninguém jamais tivesse morado ali. A energia verde flutua pelos cantos do ambiente e confirma que não há nada nos fundos também. De repente, porém, o loiro percebe algo. Seu poder encontra um dos círculos escondidos sob um móvel e puxa o objeto até seus pés, deixando o agente intrigado. Ao pegar o círculo nas mãos, Felicia pergunta o que ele encontrou. Ray responde que não tem certeza, mas parece algum tipo de encantamento só que feito em metal humano, então os vestígios mágicos são bem fracos. A mulher conclui que, se Chase não é um mago, pelo menos conhece um. Ela se pergunta o que aconteceu naquele lugar. O loiro acredita que o Sr. Hall não pretende voltar ali. Felicia diz que pedirá para investigarem e inspecionarem o carro do homem misterioso. O agente continua examinando o círculo, interessado, e comenta que precisam ver o que Alpha Langley dirá sobre esses novos acontecimentos. Pássaros cantam em um dia ensolarado no estacionamento. Callum abre os olhos ao acordar e percebe que já é tarde da tarde, pensando que fazia tempo que não dormia tanto. Todo o estresse está afetando até seu corpo, mas ele sabe que cada segundo que passa é mais uma chance de a GR se aproximar dele. O mago espera que o metamorfo careca não tenha mentido sobre a livraria. Ele precisa encontrar materiais de pesquisa se quiser se manter à frente dos inimigos. Observa um pequeno prédio do outro lado da rua. Ao se aproximar da livraria, pensa que o lugar parece muito antigo e imagina que magos poderosos não sentem tanta necessidade de modernidade. Callum abre a porta e nota o cheiro de poeira. Nas prateleiras da frente há apenas livros comuns, mas ele percebe uma assinatura mágica fraca e suspeita da existência de uma seção secreta. Um senhor idoso segura um livro aberto e emana uma energia amarelada. O jovem mago se aproxima e pergunta como vão as coisas por ali. O velho não parece nada satisfeito com a interação e apenas resmunga irritado. Callum percebe que ele não é muito de conversar. Frustrado, encontra apenas romances comuns e bem ruins, pensa ao ver uma capa extremamente cafona. Imagina que os magos talvez não sejam tão diferentes assim. Então se espanta ao descobrir que aquele livro ruim custa 200 raies. Ele não entende porque até romances de baixa qualidade têm um preço tão alto. De repente, encontra um livro cinza com símbolos suspeitos. O título é Defesas Arcanas, uma dissertação sobre escudos. O jovem decide que pode gastar um pouco mais com esse. Ele folheia as páginas cheias de textos e símbolos mágicos. O velho mal-humorado diz que se quiser ler, precisa comprar, pois aquilo não é uma biblioteca. Callum acha curioso que só agora o homem resolveu falar alguma coisa. Aproveitando a chance, pergunta se há livros recomendados para um mago iniciante. Alguém prestes a começar os estudos, o idoso comenta que ele é velho demais para ser iniciante, mas Callum explica que não seria para si, e sim porque é professor. O velho estala os dedos e libera energia pela mão ainda segurando o livro. 3 livros surgem flutuando acima de sua cabeça, e Callum percebe que aquilo é verdadeira levitação bem diferente de sua versão precária. Ele fica impressionado com a facilidade do homem. Os títulos chamam sua atenção. Meu Primeiro Foco, Enciclopédia das Casas Mágicas de Moze e Primeira Edição de Mundos de Portal. Segurando os volumes, o velho avisa que é tudo o que tem ali e pergunta se deseja mais alguma coisa.
Callum responde que levará apenas aqueles 4 livros. O total passa de 1000 reis. O mago entrega um maço de dinheiro, e o velho começa a mexer na caixa registradora, mas logo para e volta a ler, deixando Callum confuso. Depois pergunta se pode ajudar em algo mais. O protagonista responde que não. Ainda um pouco frustrado, parece que o velho ficou com todo o troco. 6 horas depois, um focinho fareja o local enquanto alguém pergunta se o outro encontrou algo. O lobo responde que não sente resíduos mágicos, e o companheiro diz o mesmo, embora seja difícil esconder completamente o cheiro. Fraco, mas perceptível. Um deles sugere perguntar ao funcionário se viu alguém com aquela descrição, mas o outro prefere discrição, já que o Alpha enviou apenas os 2 para evitar escândalo. À noite, o estacionamento aparece coberto por um resíduo roxo. Um dos lobos diz que o homem estacionou ali e provavelmente dirigia uma caminhonete. Ele poderia pedir ajuda a contatos mundanos para verificar as câmeras de segurança. O parceiro sugere consultar Lucy antes. Uma garota misteriosa aparece chupando um pirulito, sentada em um lugar cheio de equipamentos tecnológicos. Aparentemente, hackear é sua especialidade. Em outro ponto, Callum chega com sua caminhonete vermelha. Ele pensa que os livros foram quase uma perda de tempo, embora tenha conseguido 1 ou 2 informações úteis. Descobriu que a placa de cerâmica encontrada no ninho dos vampiros provavelmente era o foco de um mago, algo que facilita a execução de feitiços complexos. Mesmo assim, não encontrou nada sobre como fabricar ou onde comprar um item desses. Ainda assim, não pode desistir, deve existir algum livro que ensine algo realmente útil. O jovem precisa achar outra loja, pois quer aprender de verdade. Porém, aquele velho o deixou bastante irritado, já que demonstrou 0 educação. Alguns dias depois, o sol brilha no céu sobre uma rua comercial, enquanto Callum reflete que já encontrou vampiros, metamorfos e até outros magos. Ele chegou a achar uma loja esotérica que vendia cristais e ervas. Embora não tenha muito interesse nesse tipo de coisa, também não encontrou mais nenhum filho de dragão. O protagonista se pergunta se Shahri realmente era algum tipo de espécie rara e espera que o homem tenha conseguido sair vivo daquela situação. Desde então, a vida tem passado rápido demais e ele não teve muitas chances de investigar melhor. Afinal, quem sabe o que existe por aí, já que a mídia certamente não noticiaria um incêndio causado por um dragão. Callum chega a outra livraria e pensa que aquele lugar parece promissor. Ele abre a porta com naturalidade, mas logo percebe uma forte energia azul preenchendo todo o ambiente. O mago se surpreende ao notar que há muita magia ali. Essa energia parece vir de uma garota comum que observa alguns livros. Callum a encara, envolta por aquela intensa aura azul, e se pergunta quem ela é. À primeira vista, a jovem parece apenas uma estudante universitária, mas então ele percebe que, além dela, existem mais 2 assinaturas mágicas dentro da livraria.